Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, para a gente poder compartilhar, ter a nossa EBD, online. Espero que vocês estejam gostando, de tudo aquilo que a gente tem preparado aqui, os estudos, mas que agora está mais perto do que nunca da gente voltar a nossa EBD presencial. E será uma bênção também, tanto por aqui quanto presencial. Eu sei que Deus tem falado ao coração de vocês, espero que vocês estejam bem, estejam buscando o Senhor, firmados na palavra, se relacionando com Deus em todo o tempo, porque isso é o mais importante, Estarmos juntos é importante, mas se relacionar com Deus em todo o tempo também é muito importante. Hoje, o tema do nosso estudo é a prática da espera. Nossa, que tema, né, Fabi? É a prática da espera. Esperar não é uma tarefa fácil. Esperar requer de nós, paciência, Tá muito ligado a termos paciência. E nos dias que a gente vive hoje, é mais difícil ainda, porque tudo é tão imediato, tudo é tão rápido, as informações são tão rápidas, as notícias são tão rápidas, a gente tem tudo com muita facilidade, muito rápido. Então isso às vezes acaba interferindo no nosso viver espiritual, achando que o nosso Deus também trabalha desta mesma forma, que o nosso Deus também age de forma automática, enquanto não é assim. E a gente vai ver isso, ao longo aqui do nosso estudo, que ele não age assim, ele requer de nós uma prática disso diária. E aí, esperar, Eu fui pegar o sentido da palavra esperar. Esperar é aguardar, é atender, é expectar, é almejar, é ansiar, é aspirar por algo, é desejar, é ensejar, torcer para aquilo para que algo que você aguarda ansiosamente aconteça. E aí, logo de início aqui, a gente tem um Salmo 42:5, que com certeza você, no momento de aflição, já deve ter lido esse salmo, no momento de espera, você também já leu esse salmo, que diz assim, por que está batida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo aqui é Davi, ele conversando com a alma dele. E a propósito, você hoje já conversou com você mesmo, com a sua alma, perguntando como que você está? Davi fez isso, um diálogo, mas ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, Ele fala, por que está batidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele responde, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus. Um dos maiores transtornos hoje, do homem, falando de um modo geral, é não saber e não querer esperar. Assim como, uma gestação, um bebê, ele gasta 9 meses, para se transformar, em uma criança apta para sair do ventre materno e sobreviver fora dele. Muitas de nossas carências não podem ser satisfeitas imediatamente ao toque, de uma varinha de condão, como muitos querem. Muitos acham que Deus é mágico, que ele vai, pegar uma varinha e plim, nosso pedido foi atendido. Ou um gênio, da lâmpada. Só que não funciona desta forma. E a gente vai ver como que a Bíblia nos ensina acerca dessa prática da espera, porque isso é prática. Ninguém aprende isso da noite para o dia, mas aprende diariamente. Todos os dias você aprende a essa prática. Então a gente vai ver aqui
o que a Bíblia nos ensina acerca dessa espera. E a primeira questão que a palavra de Deus nos ensina está baseado em Atos capítulo 1, verso 7, que vai falar a hora de Deus, que diz assim, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja aqui que esse texto ele vai falar sobre a ascensão de Jesus. Eles estavam reunidos, o verso 6 diz que então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E aí respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ou seja, a hora de Deus não nos compete. Ele fala aqui bem claro. Ele diz que o Pai reservou exclusiva o quê? Autoridade. Então, a hora de Deus, ele exerce essa autoridade sobre o tempo, sobre a época, não é da nossa, vamos dizer, alçada. Compete a Deus. Ele diz aqui, não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, o tempo em que Deus vai fazer as coisas, nós não sabemos, não nos compete. Mas a gente vai ter resposta, que aí é a questão que ele trata aqui. Dentro de aprender a esperar, a gente tem a hora de Deus que não compete, mas a gente tem resposta à oração. A gente vê que muitos personagens bíblicos, todos eles tiveram as respostas às orações deles, mas eles precisaram praticar a questão da espera. E aí Lucas 18, verso 1, e a gente vai ler o verso 1 e o verso 7 e o 8, diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí lá no verso 7 ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça, contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha a resposta aqui, nessa parábola aqui, a parábola do juiz iníquo que estava praticando injustiças ali ao povo, e ao mesmo tempo existia ali uma viúva que estava ali, era uma viúva que era uma pessoa persistente em orar. E ele ilustra muito bem aqui, que Jesus estava discutindo, a vinda do reino de Deus à terra e declarando ali o que é a sua volta, que seria repentina. E nesse meio tempo ele encorajou os seus discípulos a continuar orando persistentemente para que a justiça de Deus fosse o que? Imediata. Ele fala aqui, sobre o dever de orar sempre e nunca o que? Esmorecer, nunca desanimar, porque haverá o tempo da resposta. Então ele falou que existe uma hora, que a gente leu lá baseado em Atos 1:7, que não nos compete, mas vai ter a hora. Agora aqui nesse segundo prática aqui que ele nos ensina, ele fala que existe uma resposta para essa oração, mas que a nossa oração ela tem que ser o quê? Persistente, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aqui ele diz que o ensino central dessa parábola não é que os crentes precisam atormentar um Deus relutante para ter suas necessidades atendidas. Afinal, Deus é o oposto do juiz iníquo. Antes, o ensino é que se até mesmo um juiz iníquo pode às vezes agir com justiça,
quanto mais o justo e amoroso juiz de toda a terra ouvirá o clamor persistente de um povo angustiado. Nós vivemos hoje um momento desse, é o momento da gente buscar ao Senhor. Não que Ele tenha que nos dar uma resposta, mas a nossa busca deve ser para que a gente consiga resistir aos dias que estão sendo difíceis. Vivemos um tempo agora, queridos, muito difícil mesmo. E por isso a gente deve o quê? Buscar ao Senhor, sem esmurecer, sem desanimar. Vemos muita gente desanimando no meio do caminho, mas Ele nos ensina aqui para a gente orar e buscar incessantemente. E aí a terceira aprendizado que ele fala aqui na questão dessa prática é a direção do Senhor. E aí, baseado lá em Atos, capítulo 16, dos versos 6 a 10, nós vamos ver aqui a direção. Nem sempre a direção que parece lógica e certa é a direção de Deus. Esse texto aqui vai falar justamente sobre Paulo, que Paulo queria continuar na Ásia. Mas para onde Deus queria levar Paulo? Para onde Deus queria levá-lo? E aí a gente vai ver aqui, e percorrendo, Atos 16, do verso 6 ao 10, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha a direção. A direção era certa, aparentemente, e lógica, porque Paulo queria ir para Mísia ali, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, Paulo estava sendo direcionado. Então, por isso ele fala aqui da direção do Senhor. Nesse momento da espera, quando a gente está buscando ao Senhor, muitas das vezes a direção que a gente acha ou que a gente acredita ser a direção não é a direção correta. Então veja aqui, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio Paulo numa visão na qual um varão estava em pé e lhe rogava. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, Paulo estava sendo direcionado por Deus. E isso nos ensina também que temos que ser direcionado por Deus em meio a essa prática de esperarmos por algo, que pedimos por algo, que estamos buscando a Deus. Não podemos fazer do nosso jeito, da nossa forma, mas precisamos estar em constante oração, ligados com o Pai, para que a gente possa estar na direção correta, na direção que Ele quer para a nossa vida, na direção que Ele quer para a sua vida. Então Ele nos ensina aqui que existe a hora dele, que existe a resposta e que existe a direção dele. E isso é importante para a gente, porque nos dias de hoje é muito difícil nós querermos esperarmos em Deus. Muitas das vezes a gente quer a nossa própria resposta, ou a resposta de Deus de acordo com a nossa resposta. E Ele nos ensina aqui que você tem que estar na minha direção, no meu tempo e na minha hora, que as respostas virão. Então agora nós vamos ver aqui 2 atitudes que Deus espera de nós dentro desse processo, de aprender, a esperar, a essa prática da espera. E a primeira atitude que ele fala aqui é a atitude de confiança.
Salmo 40, verso 1, que é muito conhecido nosso, né? Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Né? Algumas versões é diferente dessa versão que eu li aqui para vocês, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu, né, o meu clamor. Essa aqui é esperei confiantemente pelo Senhor. Então é uma atitude que ele quer de nós, que a gente deve esperar com confiança. É esperar com atitude de paciência. Veja que Abraão, né, depois de esperar com paciência, ele obteve o quê? A promessa. A promessa que Deus tinha para a vida dele, ela se cumpriu, ela não mudou, mas passou pelo crivo de Deus e de Abraão em esperar. Esperar pelo tempo, pela hora em que Deus havia de conceder a promessa que estava nos planos de Deus. E a segunda atitude que ele exige de nós, a atitude de tranquilidade. Não é fácil, né? Estarmos tranquilos em meio, às vezes, a uma dificuldade, em meio ao caos, ficarmos tranquilos. Mas Abacuque 3,16, ele diz aqui, ó. Lá no finalzinho já, ele diz: os meus e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Em outra versão diz: vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Olha a atitude aqui, né, de Abacuque. A atitude de tranquilidade. Ó, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará. Porque dentro desse capítulo 3 aqui, a gente vê que a dúvida se transformou em fé. E Abacuque aceitou, né, a desgraça que estava por vir e crendo que Deus estava no controle e que a justiça, né, prevaleceria no final. E o seu amor por Deus não estava, né, baseado no que o Senhor daria a ele. Mesmo que Deus enviasse o sofrimento, a destruição, ele regozijaria, não nas circunstâncias, mas no Salvador, que é soberano e fortaleza sua. Talvez esse tempo aqui de Abacuque, talvez não, com certeza, não é diferente do tempo de hoje. Vivemos, né, muitas coisas aí acontecendo, muitas desgraças acontecendo, mas vou esperar tranquilo tudo o que está acontecendo, porque o meu amor a Deus não está baseado nas circunstâncias que virão, mas o meu amor está baseado, como ele fala aqui, no Salvador, que é soberano e fortaleza minha, que é fortaleza sua. Então, atitude de tranquilidade, que Deus faça no teu coração ter essa atitude de tranquilidade, atitude de confiança nessa prática de esperar o tempo dele para as coisas acontecerem. Veja que você lê o restante desse texto aqui de Abacuque 3, ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Todavia, ainda que isso tudo acontecesse, porque eles estavam lá, nesse período aqui, sitiados, estava vivendo um tempo difícil, como nós hoje. E ele fala que o amor dele não estava baseado em todo o caos. Vê que todo esse caos gerou fé, se transformou em fé. E assim deve ser o meu e o seu coração, em meio ao caos, em meio às circunstâncias, que a gente tenha a prática, né, de esperar em Deus, pois ainda o louvarei, como foi o texto que nós lemos, né, lá no início. Aplique isso no seu coração, aplique isso na sua vida. Não sei como tem sido esses dias, né, do seu viver diário com Deus, mas talvez você esteja desesperado
esperando uma resposta de Deus. Talvez Deus já está em silêncio há muito tempo, sem te dar uma resposta. Mas tenha essas atitudes que Ele nos ensina aqui nessa lição. Atitude de confiança, atitude de tranquilidade, né? Saiba que existe resposta para a sua oração, existe um tempo para a sua oração e existe a direção do Senhor, que foi o que a gente estudou aqui. Talvez você esteja tentando, né, a sua própria hora, a sua própria resposta e a sua própria direção. Mas Deus nos ensina aqui, nesta lição, que não é do nosso jeito e da nossa forma, é do jeito dele e da forma dele. Todos os nossos irmãos, antes de nós, que a Bíblia relata, os personagens bíblicos passaram por esse mesmo processo, né? Ana queria muito um filho, passou por um processo de espera. A promessa que Deus tinha se cumpriu. E a promessa que Deus tem para a sua vida, ela também vai se cumprir. Quando? Não sei. Não tenho essa resposta. Mas no tempo dele, na hora dele, ele vai estar lá com a resposta para você. Então espere. Espere de forma tranquila, espere de forma confiante, que Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está contigo em todo o tempo da sua vida. E para a gente concluir, né, eu quero deixar aqui para você que existe o erro de esperar o que não é preciso. Mas aquilo o que é preciso realmente, que Deus sabe que você precisa, vai vir no tempo certo. Na prática da espera, Deus pode produzir em nós confiança, paciência e quietude. E assim poderemos fazer frente às atitudes inversas de dúvida, ansiedade e ativismo. Uma tentação é deixar de esperar, abandonar a esperança, cansar-se de uma esperança que parece longa demais. E a outra é intrometer-se, resolver a questão de qualquer modo, assumir a responsabilidade de providenciar o que estava nas mãos de Deus. Então pense nisso. Não tenha a sua própria provisão, não tenha a sua própria oração, né, de resolução dos problemas, mas espere no Senhor a resposta, porque a resposta vem dele. Nós vivemos de milagre, né? Tem uma canção que eu gosto muito que diz que eu não sei como Deus irá fazer, mas Ele vai fazer. Como? Eu não sei, mas a questão é que nós vivemos de milagre. E lá no céu existe um Deus que cuida da gente, que olha pra gente todos os dias, em todo o tempo, 24 horas por dia. Então, aproveite e comece hoje a essa prática de passar pelos processos de sofrimento, pelos processos dolorosos, mas sempre confiante que Deus é contigo. Produza em você, através de Deus, a confiança, a paciência e a quietude. E que o mais Ele fará, muito mais. Creia nisso. Que Deus o abençoe, que Deus seja contigo, que Deus fale ao seu coração através desse estudo. E põe em prática, porque não adianta a gente apenas absorver, porque nós vamos ficando cheios e sem usufruir daquilo. Então, que a gente possa absorver e colocar em prática todos os dias da nossa vida. Um grande abraço para você e que Deus o abençoe rica e poderosamente. Estou com muita saudade da gente estar junto, mas logo, logo nós vamos estar juntos, eu creio. Um grande beijo para vocês, meus amores.